Vamos lá, gente? Então, ó, nós estamos diante aqui de um painel. Esse primeiro painel, ele mostra sobre o sistema solar, sobre a formação dos planetas e principalmente do nosso. Então, com base nas aulas que nós tivemos, nós vimos que para a nossa geografia, o que importa de todo esse conteúdo é a gente entender que o planeta Terra, na sua formação pré-cambriana, ele era uma esfera de lava vulcânica, lembra? Que se esfria de fora para dentro. Isso vai permitir a formação, com os gases liberados desse esfriamento, a formação de parte daquilo que é a nossa atmosfera, né? E da nossa crosta terrestre. Então aquele oceano de magma se esfria, se solidifica, criando aquela suposta, entre aspas, casquinha em torno do planeta, que nós da geografia vamos chamar de crosta terrestre ou de litosfera, ok? Uma vez então surgindo, essas rochas magmáticas passarão por transformações químicas, físicas, especialmente envolvendo oscilações de temperaturas, e vão permitir a formação de grãos, né, de grãos de argila, silt, areias, que vão formar posteriormente, lembra disso? Ó? Olha aqui que linda a tabela do tempo geológico, que vão formar a partir da era pré-cambriana, né, as primeiras e grandes bacias de sedimentos que nós conhecemos, ok? E é exatamente nessas bacias sedimentares que nós vamos ter tudo que a gente tanto precisa. O que, professor? A história dos fósseis, né? E a importância das rochas sedimentares para esses fósseis. Então reparem, ó, quando você estiver aqui, você vai notar o processo de fossilização brilhantemente especificado, com uma linguagem clara e bem direta. Então, no primeiro momento, você tem um lago. Esse lago com esse lindo peixe, ele vai passar por assoreamento, deposição de sedimentos, a famosa lama. Isso vai alterar de alguma forma a qualidade da água, diminuindo, por exemplo, a oxigenação, né? Muito barro dentro da água, né, gente? Isso vai matar o bichinho. Então, vamos supor que nós estamos na era cambriana, ou melhor, no período cambriano, aqui da tabela do tempo geológico, né? E esse animal, então, por exemplo, foi jogado no fundo. Como se trata de peixes, acho que é melhor a gente se referir, então, ao período carbonífero, por conta da existência do peixe, né? A partir desse momento, não é isso? Então, reparem, ó. Vai acontecendo então o processo de sedimentação, e isso o museu mostra de forma bem clara para vocês por meio dessas maquetes. Então, olha, o animal cai, né? Fica envolvido nessas camadas de lama ou de sedimentos que vão se sobrepondo, e aí com aquele mesmo lance, com aquela mesma explicação da gelatina, lembra da aula da gelatina? Você pode revisá-la aqui no Moodle, acessando o template das aulas anteriores. E aí você observa aqui embaixo, então, que o animal está fossilizado. Lembrando que são animais com estruturas ósseas, né, esqueléticas, ricas em cálcio. E esse cálcio vai acabar se preservando. Porque por conta dessas reações químicas e físicas, e agora biológicas, ele acaba se misturando com a rocha sedimentar. E aí a mesma acaba o protegendo. Legal. Agora, a grande sensação desse trabalho é que vocês consigam desenvolver a criatividade de vocês, criando uma história com personagens, com trama, com diálogos, com começo, meio e fim, com heróis e vilões, envolvendo também a missão do robô Perseverance em Marte. Lembra? O que é que esse robô foi fazer em Marte? Por que ele foi pousar no lugar que ele foi pousar? E o que é que nós esperamos que esse robô encontre para nós, né? E aí, fechando, nós temos aqui todo o processo de transformação da crosta, com as teorias da deriva continental, né? E a teoria das placas tectônicas também mencionadas. Mais adiante, para fechar o nosso vídeo, reparem, como eu havia prometido, nós temos imagens aqui de réplicas de fósseis, né? Então nós temos fósseis da era pré-cambriana, olha que interessante, seriam aí espécies de conchas, né? Que tem aí aquela casquinha super dura, né, gente? Que é possível ficar mineralizada e, portanto, preservada. Nós temos aqui um fóssil do período siluriano, de 416 milhões de anos atrás. Reparem,
que lembra muito uma lagosta, como o pessoal falou. Mais abaixo, eu tenho aqui as trilobitas, conhecidas também como tatu-bolas hoje em dia. Não sei se a gente pode realmente fazer essa comparação, mas lembra. Hoje cedo uma garota falou, professor, parece uma barata. Poderia ser. Enfim, mais outros, né? Mais a seguir, com corpos muito parecido com esponjas, enfim, ó, que são mais difíceis de serem encontradas. E aqui a grande sensação, essa estrutura esquelética de um dinossauro, né? Numa rocha de argila, provavelmente ardósia. Olha só. Mais um outro aqui, já com uma fossilização mais específica. Lembrando que tem vários processos de fossilização. Bom, é isso. E agora eu encerro dizendo para vocês que a tarefa foi dada, gente. Então o desafio está lançado e eu gostaria e quero que vocês agora em grupos, que eu vou determinar, eu vou formar esses grupos a vocês na próxima aula. Eu quero então que vocês usem esse conteúdo, criem personagens, envolvam esses personagens numa história de começo, meio e fim e gravem um storytelling para contar a história para uma pessoa. Poderia ser uma criança, imagine você contando tudo isso de uma forma bastante lúdica para um adulto, tá? Enfim, está lançado e agora é com vocês. Valeu, abraço!